Louvado seja o nome do Senhor, Ele que vive para sempre, está aqui e está aí na sua casa abençoando o seu lar. Quero ler um dos capítulos mais importantes do Antigo Testamento, se não o mais importante do Antigo Testamento, que é uma sombra daquilo que seria perfeito, que é um modelo daquilo que viria depois de forma correta. Está em Êxodo capítulo 12, dizendo: E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, na casa em que a comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos, porque eu sou o Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra maravilhosa, linda. Obrigado por termos a convicção de que ela se cumpriu perfeitamente na pessoa de Jesus. Obrigado por poder meditar nela em alguns instantes agora, juntamente com a tua igreja. Que haja reverência em nossos lares. E os teus filhos estejam sintonizados muito mais do que através da transmissão online no Face, no YouTube. Que os teus filhos estejam conectados em ti. E que o mesmo Espírito que sentimos aqui dentro da tua casa, os teus filhos sintam nas suas casas. Nós paramos agora. Nós nos assentamos para reverenciar a tua palavra. Fala conosco através da tua palavra, em o nome de Jesus. Eu disse no início deste culto online que só pode ter feliz Páscoa quem conhece a Jesus. Paulo retrata isso escrevendo à igreja de Corinto. Paulo escreve a Corinto dizendo que Cristo é a nossa Páscoa. Ele é enfático com relação a isso. 1 Coríntios capítulo 5. Olha o que nos diz a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 5. E o versículo de número 7 diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ora, se Cristo é a nossa Páscoa, nós honramos a Páscoa judaica, nós adoramos a Deus pela
pela Páscoa judaica, mas nós não nos curvamos, não reverenciamos a Páscoa judaica. A nossa Páscoa não é a Páscoa judaica, por mais que a respeitamos. A nossa Páscoa é Cristo. A Páscoa judaica era apenas uma sombra daquilo que se cumpriria mais tarde, para que pudéssemos entender o sacrifício de Cristo, o cordeiro que era morto para poupar a vida do filho mais velho. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu quero, neste dia da ressurreição, neste dia de Páscoa, eu gostaria de compartilhar com você as características do Cordeiro Pascal, para você ver como Paulo chegou à conclusão de que Cristo é a nossa Páscoa. Eu gostaria que você sintonizasse de forma mais sensível que você puder e me acompanhe. Vamos a alguns passos importantes, pelo menos 6 características da palavra de Deus que provam para nós a relação da Páscoa com Jesus Cristo, a nossa Páscoa. Em primeiro lugar, quando nós lemos o texto de Êxodo, capítulo de número 12, como acabamos de fazê-lo, nós vemos que o versículo de número 3 diz: falai a toda a congregação de Israel, para que cada um aos 10 deste mês, cada um tome para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Vamos à primeira característica, apresentando Jesus como nosso Cordeiro Pascal. Se nós olharmos para a Páscoa judaica, nós começaremos com a vítima. E a vítima em Êxodo 12:3 não é nada mais, nada menos do que um cordeiro. E nada mais excelente para nos mostrar a figura de Cristo como a figura de um cordeiro. João Batista, quando olhou para Jesus, reconheceu que ele era o Cordeiro de Deus. Ele havia sido avisado que aquele que ele batizasse, e quando ele levantasse das águas do batismo, descesse sobre ele o Espírito Santo, este era o Cordeiro de Deus. E João não teve dúvidas quando ele levantou Jesus do batismo, das águas batismais, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, os céus se abriram, o Pai disse: este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. E João tinha certeza, dizendo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então tudo começa com a figura da vítima. A vítima era um cordeiro. Jesus se parece plenamente nas Escrituras com um cordeiro. Não existe figura mais espetacular que nós poderíamos comparar Jesus do que um cordeiro. Um cordeiro é um animal que não possui defesa alguma. Aliás, eu creio ser um dos únicos animais, se não o único, que não possui nenhum tipo de defesa. Quando nós olhamos para a cobra, quando nós olhamos para o cachorro, o leão, todos têm defesa. Mas a ovelha não tem defesa alguma. Ela é totalmente vulnerável. Ela fica no fim da cadeia alimentar, não se defende, não tem habilidades de luta. Eu creio que você nunca ouviu falar acerca de luta de cordeiros, porque cordeiro não tem defesa. O cordeiro é o animal que depende 100% do pastor. Quando nós olhamos o abate de bois, é esperado com muitos berros e esforços frenéticos para poder escapar. Mas a ovelha, ela vai para o matadouro quietamente, sem nenhuma resistência. Aquele cordeiro, ele precisava morrer para que o primogênito de cada casa não morresse. Eu posso imaginar o pai olhando para o filho, dizendo: você está vivo porque este cordeiro morreu no seu lugar. Aonde não havia a morte do cordeiro, do anjo da morte entraria na casa dos egípcios, a casa de Faraó, ao servo mais simples do Egito, e mataria o filho primogênito. Aquele cordeiro precisava morrer
para que o primogênito não morresse. Era a teologia da substituição. O inocente pagando o preço pelo culpado. Essa é a história resumida do Antigo Testamento. O inocente pagando o preço pelo culpado. Parece que eu vejo no dia da expiação, Levítico capítulo 16, quando um animal morria no lugar de toda a nação. Diz a Bíblia que o sacerdote, o sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano no Santíssimo Lugar, colocava a mão sobre a cabeça do animal e ele confessava o pecado de Israel. E o animal, parece que se pudesse entender alguma coisa, olharia para ele e diria: mas eu vou morrer, eu serei imolado, foi você que pecou, foi Israel que pecou, mas alguém tinha que morrer para que o pecado fosse expiado, para que o pecado fosse perdoado. Mostrando a ira de Deus e o caminho que Deus havia ensinado para as gerações. Quando Adão pecou, um animal foi morto e da pele do animal foi coberto a nudez de Adão e Eva. Deus ensinou o caminho, por isso que Deus aceitou o sacrifício de Abel e não de Caim, porque o sacrifício de Abel foi um animal que foi oferecido, o melhor do seu rebanho, enquanto que Caim tentou oferecer a Deus do fruto da terra. Ou seja, existe hoje abelitas e cainitas. Abelitas são aqueles que se aproximam de Deus através do sangue, e cainitas são aqueles que se aproximam de Deus através do fruto das suas obras, tentando agradar a Deus de alguma maneira. Deus aceitou o sacrifício de Abel, rejeitou o de Caim, porque Abel andou no caminho de Deus. E Deus aqui constitucionaliza isso de forma nacional para todo Israel. Um cordeiro foi morto no lugar do filho primogênito. O inocente pagando o preço pelo culpado. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Jesus como o cordeiro inocente. Olha o que diz João capítulo 19, versículo 7. Quando Jesus se apresenta diante de Pilatos, respondeu-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, esse homem deve morrer porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando viu esta palavra, mais atemorizado ficou, e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. A ovelha não se defende. Jesus não lhe deu resposta. Ovelha não se defende. Tudo começava com a vítima. E a vítima era um cordeiro. E Jesus é este cordeiro. Por isso, o profeta Isaías escreveu em Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Aleluia, aleluia. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, em primeiro lugar, era a vítima, um cordeiro. Em segundo lugar, diz o texto, eu disse que são 6 coisas que fazem Paulo acreditar que Jesus é a nossa Páscoa. Aleluia. Em segundo lugar, primeiro era um cordeiro. Mas em segundo lugar, olhem o que o texto diz. Capítulo 12, versículo 5, diz que o cordeiro precisava ser sem defeito, sem mancha, sem mácula, é o que a Bíblia diz. Um cordeiro defeituoso, por menor que fosse o sinal de enfermidade que ele tivesse, uma ferida mínima, uma pequena mancha, ele seria recusado para ser o cordeiro pascal. Ele seria recusado para morrer no lugar do filho primogênito da família judia, do hebreu. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a relação que há em Jesus como um cordeiro sem defeito, imaculado, nascido de uma virgem pura chamada Maria, gerada pelo Espírito Santo, sem uma mancha, sem um pecado sequer. Sua alma era pura e sem manchas como a neve, branca, clara, perfeita. Sua vida era assim, suas palavras, suas ações, suas atitudes. Jesus é o cordeiro sem mancha, sem mácula, porque nele não havia pecado.
Quando olhamos para o que Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 5, versículo 21, diz: Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Oh, aleluia, eu amo a palavra de Deus. Que teologia extraordinária essa de Paulo, apresentando Jesus como o Cordeiro sem pecado. Ele se fez pecado para que os nossos pecados fossem perdoados. Ele se tornou pecador para que nós nos tornássemos justos diante de Deus. O Filho de Deus se fez filho dos homens para que os filhos dos homens se fizessem filhos de Deus. Louvado seja Deus. O escritor aos Hebreus escreve dizendo: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, olha o porém, sem pecado. Jesus é um cordeiro sem defeito. Por isso Paulo escreve dizendo: Cristo, a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Nossa Páscoa não é coelho, nossa Páscoa não é chocolate, nossa Páscoa é Cristo. Por isso só quem conhece a Jesus é que pode ter uma feliz Páscoa. Louvado seja Deus. Veja que Êxodo, capítulo de número 12, era uma sombra daquilo que viria. Por isso nós não praticamos a ceia como os judeus praticavam, porque uma vez que se cumpriu o texto, agora o importante é a parte que se cumpriu, e a parte que se cumpriu é Cristo, é o que ele institucionalizou, que vale para a igreja agora, não mais aquilo que era apenas sombra, que estava lá em Hebreus capítulo 12, É por isso que uma das leis áureas da teologia e da hermenêutica, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, é a Bíblia se interpretando a si mesmo. Terceiro lugar, preste atenção, primeiro a vítima tinha que ser um cordeiro, Jesus é este cordeiro. Segundo lugar, o cordeiro tinha que ser sem defeito. Jesus viveu 3 anos e meio rodeado de apóstolos e de outros discípulos que eram muitos, e ele olhou para eles e disse: quem dentre vós me convence de pecado? Aleluia. Quer conhecer alguém? Faça uma viagem com ele de final de semana. Às vezes as pessoas não conseguem representar o tempo todo. Viva com uma pessoa durante alguns dias, e você vai ver que todos nós somos sujeitos ao pecado. Não há um justo, não há um sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus viveu 3 anos e meio, acordou com os discípulos, passou o dia com eles, comeu com eles, sofreu com eles, foi deitar à noite com os apóstolos, os discípulos, viveu 3 anos e meio junto deles, e disse: quem dentre vós me convence de pecado? Alguma vez vocês me viram mentir? Alguma palavra que entristeceu a Deus? Alguma atitude? Alguma ação em mim? Aleluia. Ele era o cordeiro sem mácula. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nunca pecou. É por isso que você pode confiar amplamente em Jesus, porque em tudo ele foi tentado. Não, ele não foi colocado numa vitrine e isento das tentações. Ele passou por todas as tentações que eu e você passa. Se você se sente só, Jesus já se sentiu só. Se você se sente depressivo, Jesus experimentou o grau mais profundo de depressão que alguém pode experimentar. Você já foi traído? Ninguém foi mais traído do que Jesus. Você já foi caluniado? Jesus já foi caluniado. Você já foi atraído nas suas entranhas e enganado por si mesmo? Jesus foi atraído, mas não foi enganado. Ele em tudo foi tentado, mas sem pecar. O Cordeiro de Deus sem defeito. Observe que por isso que eu disse que Êxodo é um capítulo talvez o mais importante do Antigo Testamento, porque ele aponta para o perfeito, ele aponta para aquilo que havia de vir, que era Jesus. Primeiro, um cordeiro, a vítima. Segundo, um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem defeito. Terceiro, diz a Bíblia, no capítulo 12, versículo 5, diz que esse cordeiro precisava ser cordeiro macho de 1 ano. Macho de 1 ano. Era no auge do vigor do cordeiro. Um cordeiro com 1 ano. Um animal qualquer com 1 ano, ele está no auge da sua força.
a sua força não era esgotada, não havia acabado, ou melhor, havia acabado de entrar na maturidade, na perfeição. Não havia absolutamente nada que ele já não tivesse vivido. Jesus é o cordeiro de um ano que foi escolhido para morrer no meu e no seu lugar. Por que Deus não queria um cordeiro novo demais? Porque um cordeiro novo demais não representaria Jesus. Deus não queria um cordeiro que não tivesse chegado à fase da maturidade. Jesus é o cordeiro de Deus que chegou à maturidade. Morreu com 33 anos de idade. Uma pessoa com 33 anos de idade tem muita coisa para aprender ainda. Todos nós temos. Mas já viveu todas as experiências. Já está na fase da maturidade. Já passou a fase da instabilidade, das inseguranças, da puberdade, da adolescência. Já está na fase da maturidade. É por isso que o cordeiro era morto com 1 ano. Ele representava Jesus, que quando fosse entregue, seria entregue numa fase madura. Jesus é o cordeiro de 1 ano. É isso mesmo, amigo, Jesus é o cordeiro de 1 ano. Ele não era um menino, não era um adolescente, nem um rapazinho, mas um homem maduro para que pudesse dar a sua vida por mim e por você. Ele não se entregou por mim e por você, por nós, quando era um jovenzinho, pois nesse caso ele não teria entregue tudo aquilo que ele havia de ser. Ele não se entregou a nós quando era um idoso, pois nesse caso ele já estaria entrando em decadência, já não teria mais a força da juventude. Jesus se entregou a nós como um cordeiro de 1 ano, no auge da maturidade, no auge do seu vigor. Foi aí que Jesus Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Veja que o cordeiro, a vítima, o cordeiro, se cumpriu em Jesus. Sem mácula se cumpriu em Jesus. Cordeiro de 1 ano se cumpriu em Jesus. É por isso que Paulo diz, Cristo é nossa Páscoa. Agora vamos para uma quarta característica. A quarta característica é muito interessante. Capítulo 12, versículo 6, nós somos informados de que esse cordeiro, essa vítima de 1 ano, sem mácula, cordeiro, diz assim, ele deveria ser guardado por 4 dias antes do sacrifício. Olha o que diz a Bíblia, eu vou ler para você. Aos 10 deste mês, 10 do mês de Abibe, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. Aos 10 deste mês, no dia 10 do mês, o cordeiro de 1 ano, sem mácula, sem nenhum defeito, era tomado dentre o rebanho. E olha o que diz o capítulo 12, o versículo 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês. A Páscoa era comemorada no 14º dia do mês de Abibe, ou do mês de Nisan, mais ou menos comparado com o dia 7, 8 a 10 de abril do nosso calendário. Preste atenção nisso. Por 4 dias, do dia 10 ao dia 14 de Nisan, ou do mês de Abibe, por 4 dias, este cordeiro escolhido para ser oferecido era separado do resto do rebanho e mantido sozinho. E 2 coisas aconteciam. Do dia 10 ao dia 14. O pai sabia que a Páscoa estava se aproximando. Então ele procurava no meio do rebanho um cordeiro de 1 ano, sem nenhum defeito aparente. E ele tomava no dia 10 e ele deixava separado até o 14º dia por 2 razões. Primeiro, ele era separado dos seus companheiros e balia durante esses 4 dias mais do que nunca. Balia.
com o seu balido constante, ele podia manter viva a esperança quando o pai ouvia, quando o filho mais velho ouvia o balido do cordeiro, sabia que estava chegando o dia da Páscoa, o dia do sacrifício. Sabia que aquele animal seria sacrificado no seu lugar. Ele balia nesses dias, o leão ruge, o pintinho pia, né? O gato mia, o cão late e a ovelha bale. Então a ovelha balia durante aqueles 4 dias porque havia sido separado dos seus pais. Estava sozinho. Em primeiro lugar, o que acontecia durante essas 2 coisas aconteciam. Primeira, ele balia mais do que todo o seu tempo, do que toda a sua existência até aqui de 1 ano, pela saudades do pai, pela ausência do pai, pela ausência dos demais companheiros, seus irmãos, não havia ninguém, ele estava só, cordeiro de 1 ano, balia, mas ao mesmo tempo aquele balido trazia lembrança do banquete solene que estava sendo preparado. Segundo lugar, durante esses 4 dias, diz a Bíblia, que ele era inspecionado de forma constante para que o pai, para que a família estivesse totalmente assegurada de que não haveria nenhum defeito naquele cordeiro. Pois se houvesse um defeito, ele não seria aceito diante de Deus. Se houvesse uma pequena ferida, uma pequena mancha, do dia 10 ao dia 14, o cordeiro balia e o cordeiro era inspecionado. O pai revirava o cordeiro para cima e para baixo, passava a mão na sua lã, olhava, mexia nele para ver se era o melhor, precisava ser o melhor do rebanho. Cordeiro sem mácula de 1 ano. Como isso se aplica a Jesus? Isto é maravilhoso e faz com que Paulo diga que Cristo é a nossa Páscoa. 4 dias antes da crucificação, Jesus entrou triunfante nas ruas de Jerusalém. Domingo, capítulo 21 de Mateus, conta a chegada de Jesus em Jerusalém. Era um domingo, o primeiro dia da semana. Nos 4 dias que se seguem, segunda, terça, quarta e quinta, eram 4 dias. Jesus foi preso na noite de quinta-feira. Durante aqueles 4 dias, ele amaldiçoou a figueira sem fruto. Mateus capítulo 1, versículo 19. E imediatamente ela secou. Olha Jesus balindo. Durante aqueles 4 dias, ele expulsou os vendilhões do templo. Mateus 21, 12. Durante aqueles 4 dias, ele reprovou os sacerdotes e anciãos, contando-lhes a parábola dos 2 filhos. Um que disse que iria trabalhar e um que disse que não iria. O que disse que não iria foi, mas o que disse que iria não foi. Mateus 21, 28. Olha Jesus balindo. Durante aqueles 4 dias, ele contou a parábola dos lavradores maus que matavam aqueles que lhes eram enviados da parte do dono do campo. Mateus 21, 33. Durante aqueles 4 dias, senhores, ele contou a parábola das bodas. Mateus 22, capítulo 22, do versículo 1 ao 19. Durante aqueles 4 dias, ele contou a parábola sobre o homem que foi a um banquete, mas não tinha as vestes adequadas para o banquete. Mateus 22, 12. Durante aqueles 4 dias, Jesus contou a parábola das 10 virgens, 5 das quais eram sábias e 5 eram nécias. Mateus capítulo 25, versículo 1 a 13. Durante aqueles 4 dias, ele fez duras denúncias contra os fariseus. Mateus 23, 26. Fariseus cegos, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o seu exterior fique limpo. Durante aqueles 4 dias, ele falou sobre aquele longo capítulo profético, o que aconteceria no cerco de Jerusalém, e um relato da dissolução do mundo. Aprendei, pois, a parábola da figueira.
quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Mateus capítulo 24, o capítulo profético, do versículo 32 ao 44. As mais esplêndidas declarações de Jesus foram registradas nestes 4 dias, antes da sua morte, de segunda a quinta-feira, segunda, terça, quarta e quinta, quando ele foi preso. As mais esplêndidas declarações de Jesus foram feitas. Ele estava sendo investigado, estava sendo inspecionado, estava balindo como nunca antes, assim como o cordeiro, separado dos seus companheiros, balia mais do que nunca durante esses 4 dias. Também Jesus, durante esses 4 dias, falou mais do que todo o seu ministério. E se quiserem encontrar na Bíblia uma seleção das declarações de Jesus, voltem-se para o relato dos últimos 4 dias do seu ministério. Principalmente no Evangelho de João, você vai encontrar Jesus dizendo, a partir do capítulo 14, capítulo 13 é a ceia, capítulo 14, 15, 16, 17, 18 e o capítulo 19, onde ele é preso, Jesus balindo. 4 dias antes, ou melhor, durante os 4 dias que antecederam a sua morte. Foram nesses dias que ele disse, João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for, eu virei outra vez, e vos levarei comigo mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Foi durante esses 4 dias que ele ensinou a oração mais importante, depois da oração do Pai Nosso, lá em João capítulo 17, quando ele disse, Pai, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Quando ele ensina a orar, a interceder pelo próximo. Quando ele ora pelos discípulos que não estavam preparados para os momentos difíceis que viriam. E muitas outras coisas são ensinadas por Jesus durante esses 4 dias, quando o cordeiro era separado exatamente por 4 dias. E não há mais uma coisa para o qual peço a sua particular atenção, que durante esses 4 dias, observe, Jesus ficou sujeito aos exames mais rígidos. E assim também durante aqueles 4 dias, é importante salientar para você que Jesus foi examinado por todas as classes de pessoas. Sim, Jesus durante esses 4 dias, assim como aquele cordeiro que balia e que era investigado, Jesus foi investigado durante esses 4 dias, a começar pelos escribas, que lhe perguntaram qual é o mandamento mais importante. E ele disse, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos capítulo 12, do versículo 30, o 30 e o 31. Foi durante esses dias, não apenas os escribas, mas os herodianos lhe perguntaram sobre o pagamento dos tributos. Oh, amados, é por isso que Paulo escreve que Cristo é a nossa Páscoa. Foi durante esses dias que não apenas os escribas e os herodianos instigaram a pessoa de Jesus, colocaram ele num exame mais rígido, mas também os herodianos do partido de Herodes lhe perguntaram sobre o pagamento de tributos. Mateus capítulo 22, versículo 16. Foi durante esses dias que não apenas escribas, não apenas os herodianos, não apenas os demais da sociedade, mas também os saduceus o questionaram acerca da ressurreição. Mateus 22, 33. Ele foi experimentado por todas as classes, por todos os graus, herodianos, fariseus, saduceus, mestres da lei, pessoas comuns,
Foi durante esses 4 dias que ele foi examinado mais de perto. Assim como o cordeiro era colocado no dia 10 e até o dia 14, quando seria sacrificado, era investigado. Jesus o foi. E como foi que Jesus se saiu? O que os herodianos, fariseus, saduceus, o que os mestres da lei acharam da investigação que fizeram? Sabe como foi que ele se saiu? Como um cordeiro imaculado, sem mancha, sem nenhum defeito. Eu creio que isso vale um glória a Deus, aleluia. Isso vale um glória a Deus. Por isso Paulo escreve: Cristo, a nossa Páscoa, foi imolado por nós. Os guardas disseram: jamais alguém falou como este homem falou. João capítulo 7, versículo 46. Os inimigos não encontraram ninguém que pudesse dar um falso testemunho contra ele, como eles haviam combinado a princípio. E Pilatos declarou: não acho neste homem crime algum. Ele era o cordeiro que foi investigado durante 4 dias, mas nunca foi achado engano na sua boca. Não se achou. O próprio Pilatos, representante do imperador romano na Judéia, declarou que não havia absolutamente nenhum crime neste homem. Ele não teria sido adequado como cordeiro pascal se tivesse um defeito apenas, se eles tivessem descoberto. Mas Pilatos teve que declarar: não acho neste homem crime algum. Foi a declaração do magistrado mais importante daquela época, que declarou que o cordeiro podia ser comido na Páscoa de Deus, o símbolo e o meio da libertação do povo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o Senhor para sempre. Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Está entendendo agora porque Paulo apresenta Cristo como a nossa Páscoa, a igreja de Corinto, a igreja Shekinah, a você, esteja onde estiver? Sim, amigos, adoramos a Deus pela Páscoa judaica, mas a nossa Páscoa é Cristo, o Senhor. Ele é o cordeiro de um ano, o cordeiro sem mácula, o cordeiro que baliu, o cordeiro que foi investigado. E a pessoa mais importante daquela época na política daqueles dias: não acho nesse homem crime algum. Agora observe, em quinto lugar, estamos começando a nos aproximar do fim. Em quinto lugar, eu disse que falaria sobre 6 características do cordeiro pascal. A quinta é aonde ele deveria ser morto, aonde o cordeiro deveria ser morto. Quando olhamos para Deuteronômio capítulo 16, nós temos a resposta. A primeira Páscoa foi celebrada no Egito, a segunda no deserto, mas não encontramos outra celebração da Páscoa além destas, até que o povo chegasse em Canaã. Quando chegaram em Canaã, houve uma orientação de Deus, dizendo: não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 16, versículos 5 e 6. Senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar ali o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo que saístes do Egito. Sim, amigos, era em Jerusalém que os israelitas deveriam adorar. Era em Jerusalém. Deus escolheu a cidade de Jerusalém para que até lá subissem de toda a nação, do norte e do sul, e lá adorassem a Deus no templo. Lá deveria se realizar a Páscoa. Ali estava o templo de Deus. Ali estava o altar onde o cordeiro pascal tinha que ser morto, onde era assado. Se aquela multidão que se reuniu ao redor de Nazaré, eu estive lá no ano passado, um monte onde tentaram precipitar Jesus de despenhadeiro abaixo. Se ele tivesse morrido lá em Nazaré, naquele precipício, é tão alto, dá medo de chegar perto quando você sobe no monte do precipício. Quando você chega lá em cima, você tem uma visão extraordinária da região de Nazaré. Se tivesse empurrado Jesus e ele tivesse morrido ali, ele não seria a nossa Páscoa, porque havia sido profetizado.
Havia orientação de Deus que tinha que ser em Jerusalém. Por isso, nosso bendito Jesus convergiu nos últimos dias e foi levado a Jerusalém. A multidão enfurecida o arrastou pela cidade. Foi em Jerusalém que Jesus foi sacrificado por nós. Nesses últimos anos, todos os anos eu tenho ido a Jerusalém pelo menos uma vez por ano. E nós nos emocionamos. Não adoramos o lugar, mas respeitamos o lugar onde ele foi oferecido como Cordeiro de Deus, morto e imolado em nosso lugar. Aconteceu exatamente no lugar onde Deus havia ordenado que acontecesse. Tinha que ser um cordeiro, tinha que ser sem mácula, de 1 ano. E ele era separado durante 4 dias, como Jesus o foi. E ele tinha que morrer em Jerusalém. Em último lugar, vejamos o modo da sua morte. Versículo de número 8 diz o texto: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, ervas amargosas a comerão. Sexta-feira falei aos irmãos sobre ervas amargosas e falei também sobre o pão asmo. Vejamos agora o modo da sua morte. O cordeiro devia ser morto, diz o texto. Ele tinha que ser morto. Ele tinha que ser sacrificado. E seu sangue, 3 coisas eram necessárias. Primeiro, ele tinha que ser imolado. Segundo, o seu sangue tinha que ser colocado em uma bacia e derramava o sangue sobre o fogo ou jogava sobre o pé do altar. Terceiro, o cordeiro devia ser assado, mas nenhum dos seus ossos poderiam ser quebrados. Que tipo de morte que cumpre esses critérios? Imolado, sangue, o sangue sendo derramado e nenhum dos ossos, assado e nenhum dos ossos podia ser quebrado. Veja aqui, o sangue era colocado nos umbrais e na verga da porta. Não há absolutamente, quando você olha para a Bíblia, quando você olha para a história, não há nenhum tipo de morte que corresponda a essas características, a estas coisas, senão a crucificação. A crucificação tem derramamento de sangue. As mãos e os pés foram furados. Ela tem a ideia de assadura. Sim, a crucificação tem a ideia de assadura. Um grande tormento. Assim como o cordeiro era levado para o fogo, também Jesus na crucificação ficou um longo tempo exposto a um sol escaldante, sujeito às dores que o sol causa, das 9 da manhã até as 3 da tarde. Assim como se assa alguma coisa, Jesus estava sendo assado no Monte Calvário, no Monte Caveira. Lá estava o Senhor sendo assado, é exatamente isso. Além disso, nenhum dos seus ossos foi quebrado. O que não poderia ter acontecido se fosse outro meio de morte. Vamos supor aqui, um outro tipo de morte. Muitos mártires naqueles dias eram decapitados. Se Jesus tivesse sido decapitado, ele não poderia ser a nossa Páscoa. Porque os ossos de quem é decapitado é quebrado. E havia sido profetizado que o cordeiro não podia ter nenhum dos seus ossos quebrados. Se quebrasse um osso sequer de Jesus, ele não seria a nossa Páscoa. Os criminosos eram decapitados. Jesus foi tido como um criminoso, embora não fosse. Não havia crime algum que alguém pudesse acusá-lo. Mas não foi por decapitação que ele foi morto. Muitos mártires foram perfurados por uma espada. Mas embora esta fosse uma morte sangrenta e não houvesse necessariamente a quebra de ossos, o tormento não seria sido suficiente longo para ser descrito como assadura. Se fosse perfurado a espada, Jesus não teria sido assado, ele não seria a nossa Páscoa. Se olharmos para outro tipo de morte, o enforcamento, por exemplo, os romanos praticavam muito o enforcamento.
através do estrangulamento. Este modo de punição não envolve derramamento de sangue. Consequentemente, não poderia ser a morte que Jesus teria que morrer, experimentar por nós. Alguns poderiam lembrar da morte na fogueira. Poderia ter correspondido às exigências proféticas, mas nesse caso não teria ocorrido derramamento de sangue. E os seus ossos, na hora do fogo, eles seriam quebrados. Jesus não poderia ser lançado no fogo. A crucificação era o único tipo de morte que poderia corresponder a todas as exigências. Cristo, a nossa Páscoa, 1 Coríntios 5:7, foi sacrificado por nós. Um judeu não podia dizer isso, mas eu e você. E um judeu não pode dizer isso, a não ser que tenha se convertido ao cristianismo. Mas eu e você podemos dizer: Cristo é a nossa Páscoa. Aleluia, aleluia. Eu e você podemos dizer isso. Sim, ele não apenas foi imolado. Seria lindo se ele fosse imolado, correspondendo a tudo aquilo que a palavra prescrevia acerca dele. Mas ele não apenas foi imolado. É importante saber que ele foi imolado por nós, por mim e por você. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Vamos terminar isto com algumas lições importantes. Primeiro, o aspergir do sangue. Não adiantava, lá na Páscoa, quando nós voltamos para o relato de Êxodo capítulo 12, não adiantava os umbrais da porta, a verga da porta, não adiantava ser de mogno, não adiantava ser da madeira mais nobre daqueles dias. Podia ser a madeira mais espetacular, a mais cara que pudesse ter. Mas se não tivesse a marca do sangue, haveria a morte do filho primogênito. O segredo não era a madeira, o segredo não era o material, o segredo era o sangue. Aleluia. Se não fosse o sangue, o anjo teria ferido o primogênito de cada casa. O que representa isso? Não adianta alguém dizer: não devo nada a ninguém. Isto é obrigação de todo homem. Nunca fiquei quebrado. Que Deus ajude que nenhum de nós estejamos. Pago tudo e todos em dia. Nunca fiquei bêbado. E se cometo algum erro contra alguém, procuro compensar de alguma forma. Sou tão religioso quanto a maior parte das pessoas e creio que por causa disso serei salvo. Ninguém é salvo pela madeira. Ninguém é salvo pelo seu procedimento. Ninguém é salvo pelo seu comportamento. Ninguém será salvo através das suas boas obras. Aleluia. Você é salvo pelo sangue do Cordeiro que foi derramado no Calvário. Aleluia, que foi imolado. O Cordeiro de 1 ano, sem mácula, que foi investigado, que baliu durante 4 dias, que foi morto na cidade de Jerusalém. Aleluia, crucificado, imolado por mim e por você. É Ele que nos dá acesso a Deus. Aleluia, não é o sangue misturado com água. As águas podem representar aqui as nossas obras, as nossas pobres obras. É o sangue do Cordeiro. Nada mais absolutamente do que isso. É o único modo de salvação, é pelo sangue. É por isso que a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ninguém é salvo pelas suas boas obras. Ser um bom pai, ser um bom marido, ser um homem honesto, pagar os seus tributos é o dever de todo homem. Ninguém vai para o céu por causa disso. A gente vai para o céu por causa do sangue do Cordeiro que foi derramado em nosso lugar. Observe, em segundo lugar, comer do Cordeiro. Você não pode pensar que tem o sangue aspergido sobre si, pode pensar que é um justo, mas se você não comer do Cordeiro, ou seja, se você não tiver uma dependência de Cristo e se alimentar dele, você nunca será salvo. Ele é o nosso Cordeiro pascal. Nós nos alimentamos dele ontem, nos alimentamos dele hoje, estamos nos alimentando dele agora e nós nos alimentaremos dele amanhã.
Jesus disse: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Não é a doutrina da justificação que justifica o coração, mas Cristo justificador. Não é o perdão que faz o coração do cristão se alegrar tanto, é Cristo aquele que perdoa. A Ele adoração, a Ele louvor, a Ele glórias. Você, nesta manhã, prezado amigo, irmão, em algum lugar, você pode ser tarde já, pode ser noite, você já experimentou isto? Jesus é o seu Cordeiro Pascal, durma tranquilo, descanse, descanse. Não adianta dizer que Ele morreu pelo mundo inteiro, precisa dizer que Ele é a minha morte, Ele morreu por mim, Ele foi crucificado por mim. Ele é a minha Páscoa. Ele me amou e se entregou por mim. Deixa-me orar pela sua casa. Deixa-me orar por você. Pai, Tu és lindo, Senhor. Os Teus planos são perfeitos. Como a Tua palavra é maravilhosa, esplêndida, extraordinária. Tua palavra se cumpre, Senhor. O Êxodo, o capítulo 12, a Páscoa dos judeus se cumpriu em Cristo, a nossa Páscoa. Louvado seja Deus, que haja comemoração durante este dia. Se há alguém que precisa se alegrar nesse dia, não são as crianças com chocolate. Não são, Senhor, os vendedores de chocolate, embora a situação não permita e estejam passando por um momento tão complicado. Hoje a alegria, Senhor, não é de quem degusta um chocolate. A alegria hoje é de quem tem o Senhor como o seu Salvador, o seu Senhor. Aquele que se alimenta do Senhor todos os dias. Aquele que foi separado, comprado, lavado. Por isso Pedro escreve dizendo que não fomos comprados com coisas perecíveis como prata ou ouro, da nossa vã maneira de viver, mas fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ajuda-nos a ter esta consciência, como Pedro escreve, com o precioso, o sangue de Jesus é precioso. Aleluia, o sangue que verteu no Calvário. Aleluia, trouxe salvação, está consumado. Aleluia, está consumado. Um novo caminho se abriu de acesso ao Pai. O véu do templo se rasgou. E agora o meu irmão na sua casa pode abençoar os seus filhos. Esta mulher pode orar e a sua oração é ouvida. Esta criança pode orar e a sua oração é ouvida. Porque o véu do templo se rasgou. Aleluia, temos acesso direto ao trono da graça. O sangue nos alcançou. O sangue do Cordeiro que foi imolado, que era uma sombra lá em Êxodo capítulo 12, que se cumpriu, ó Deus, no Novo Testamento, cabalmente, versículo por versículo. Por isso temos a convicção de que Cristo, e somente Cristo é a nossa Páscoa. Aquele que hoje comemoramos, que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Hoje é dia de ressurreição, Senhor. Era impossível que a morte pudesse deter alguém que nunca pecou. O salário do pecado é a morte. Mas como que alguém pode permanecer morto se nunca pecou? E nele agora nós temos o direito da ressurreição. Aleluia! Porque o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo ressuscitará aqueles que descansam hoje, aguardando o dia do arrebatamento. E todos aqueles que passarão pela morte. Como a tua palavra é clara, tua palavra é linda, e nós nos apropriamos, isso nos alimenta. E quando lemos a tua palavra, nos alimentamos do Cordeiro, comemos da carne do Cordeiro. Quando participamos da ceia, como iremos fazer daqui a instantes, estamos comendo a carne do Cordeiro. Estamos nos alimentando de esperança, aleluia, de que fomos comprados por bom preço. Nós que sempre desejamos que alguém desse por nós uma demonstração de amor, morresse por nós de amor,
Aleluia, essas são as boas novas do Evangelho. Alguém morreu por nós, nos amou tanto que morreu em nosso lugar. Ao Senhor honras, ao Senhor adoração, que a nossa vida sirva de inspiração para as pessoas que nos cercam. Aleluia, que a nossa vida abençoe as pessoas com quem convivemos, com esta esperança que há em nós, porque Cristo é a nossa Páscoa, foi sacrificado, imolado por nós. Feliz Páscoa, Shekinah. Feliz Páscoa, amigo que nos acompanhou durante esta transmissão. Vamos participar da ceia daqui a pouco. Deus abençoe sua vida, em o nome de Jesus. Aleluia.